Olá, tudo bem? Eu sou Milton e no dia de hoje eu quero aqui meditar um pouco a palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, do versículo 1 a 2 ou seja, de 15 a 17. Assim diz a palavra. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel e Siquém convocou os anciões de Israel, os chefes, os juízes, os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Josué disse então a todo o povo: se não vos agrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha família serviremos o Senhor. Mas o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus que nos fez sair a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele que, diante dos nossos olhos, realizou tão grandes prodígios e nos protegeu durante o caminho que percorremos entre os povos por onde passamos. Também nós queremos servir o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra salvação. Então aqui eu vou passar aqui algumas lições que eu aprendi com esta passagem, que é a primeira leitura dia 2, domingo, data 25 de agosto. Então, primeira coisa, que havia esse povo que havia sido liberto da escravidão, saíram do Egito e já estavam aqui sob o comando de Josué, né, na terra prometida, né? Então, chegado a um determinado momento, Josué reúne todos os anciões, vamos dizer, toda a comunidade, todos aqueles israelitas. Ele começa a dizer assim, né? Se não vos agrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se não vos agrada servir ao Senhor, então hoje vocês devem escolher qual é o Deus que vocês querem servir. Será que é o Deus que os vossos antepassados, os deuses que os vossos antepassados serviram? Será que é qual Deus que vocês estão a servir? Então, se nós voltarmos para o contexto histórico, então, em algum momento nós podemos pensar assim, eles naquela altura estavam a adorar, em algum momento o povo estava a adorar os deuses, e eu não estou a adorar deuses, nenhum deuses, porque não existem deuses, mas não é verdade, porque no nosso contexto nós podemos pensar da seguinte forma: cada vez que eu peco em detrimento de alguma coisa que eu estou a fazer, então é um Deus falso nesse caso, que eu estou a adorar. Por exemplo, se eu sou viciado, por exemplo, em assistir conteúdos ilícitos, então eu estou a adorar a Deus dessas coisas. Se eu, por exemplo, sou um pecador que se alimenta, sou alguém que se alimenta, por exemplo, da fornicação, significa que eu também estou a alimentar essa parte. Então, os deuses que lá haviam naquele contexto ainda existem para os dias atuais. Em si, por exemplo, deuses, na altura havia deuses da beleza, e esses deuses da beleza ainda existem. Há pessoas que modificam o rosto, há pessoas que se modificam totalmente, 100%, né? Então, existe essa coisa, essa busca pela perfeição. Então, é um Deus que você está a adorar. E Deus, no dia de hoje, está nos fazer a seguinte questão. O Jesus está a fazer a seguinte questão: ou, se não vos agrada servir a Deus, o Deus verdadeiro, então significa que vocês estão a escolher um Deus errado. Mas aqui está a escolha. Ele nos dá essa liberdade de nós escolhermos qual é o Deus que nós queremos escolher. Porque também em algum momento nós podemos pensar assim, já que aquele povo estava a sofrer da escravidão, depois foi liberto, viu, né, testemunhou vários acontecimentos, vários milagres que Deus operava. Então talvez ele tinha essa razão de colocar na mesa a possibilidade de escolha. Mas por que eu vou escolher a Deus? Mas aqui a resposta é muito simples. Você pode não estar a notar, mas Deus tem feito várias coisas na tua vida. Várias coisas, e se você ainda está vivo hoje,
é porque Deus ainda quer com que você realize coisas na vida e é preciso com que nós possamos adorar. Mas Ele também não te obriga para que você o adore. Não te obriga para que você o adore. Apenas dá esses fatos. Como José disse, os vossos antepassados faziam aquilo, mas aquilo. Vocês também se lembram, por exemplo, vocês sofreram a escravidão no Egito. Deus vos tirou, vocês não tinham nada de comer quando estavam passando no deserto. E Deus vos deu de comer. Então você vai pensar assim, então Deus fazia essas coisas todas, então Ele tinha razão de escolher Deus. Mas a mesma coisa também ainda acontece no dia de hoje conosco. Deus tem operado muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, a título de exemplo, falo aqui por exemplo do coronavírus, que é uma pandemia que devastou milhares de pessoas que morreram, mas você ainda está vivo. Por exemplo, no dia de hoje, posso dizer assim, você formou-se e em menos de um ano você conseguiu um emprego, mas já quem até hoje ainda não conseguiu um emprego. Então é porque Deus está te ajudando. Existe muita coisa que poderia estar aqui só pelo facto de você respirar, por exemplo, hoje, porque hoje mesmo alguém perdeu a vida. E se você ainda está a respirar é porque Deus ainda tem algum propósito contigo. Existem coisas que você tem, inclusive, só porque os 5% das coisas que você tem, existe alguém que simplesmente está a sonhar com 5% de coisas que você tem. Agora imagina os 95%. Então, tudo isso é porque Deus está a permitir. Então a pergunta é, de tudo que Deus tem feito na sua vida, hoje, será que você ainda quer alimentar esses teus vícios carnais ou quer seguir a Deus? Será que você ainda quer servir a esses deuses? Porque é aquilo que eu estou a dizer, não vai dizer que os deuses não existem, mas cada vez que você alimenta o teu vício, cada vez que você alimenta o teu pecado, aquele pecado que só você sabe, então você está a servir aos deuses deste mundo atual que nós estamos vivendo. Então, aí colocou na mesa qual Deus que você quer servir. Mas Ele não te dá, não te obriga. Ou seja, o nosso Deus, o Deus que eu adoro, Ele não te obriga a escolher. Portanto, o Jesus diz assim, vocês têm essa livre liberdade de escolher qual o Deus que vocês querem servir. O meu Deus não vos obriga. Mas eu, Josué, juntamente com a minha família, nós decidimos escolher o nosso Deus vivo, Pai de Jesus. E aqui este é o segundo fato, ou seja, essa é a segunda coisa muito interessante nesse texto que eu acabei de ler, que eu gostei muito, ou seja, um destaque muito marcante nessa leitura, é o facto de Josué ter dito isso, que eu e a minha família escolhemos servir a Deus, escolhemos fazer a vontade do Senhor. Porque é assim, nós temos essa liberdade, mas em cima de toda a liberdade que em algum momento nos torna escravo. Porque a liberdade que me faz eu fazer coisas da minha cabeça, a liberdade humana de fazer coisas humanas, ela em algum momento me escraviza. Mas existe essa escravidão pela vontade, não porque Deus está me castigar ou porque Deus está me escravizar, não, mas existe o servir, essa escravidão de você servir a Deus com todo o prazer, por isso, se não vos agrada. Então, existe essa escravidão de fazer coisas que em algum momento pode inclusive não me agradar com essa mentalidade humana, mas se eu colocar a mentalidade espiritual, se eu colocar a mentalidade divina dentro de mim, aquilo automaticamente vai me agradar. Então, essa escravidão vai me libertar. Então, essa escravidão por fazer a vontade de Deus nos liberta, mas a liberdade por fazer coisas humanas me escraviza. Então, o Josué, ele escolhe servir a Deus, mas não porque foi obrigado, não, porque ele já que era o próprio líder que estava em frente daquilo, e essa é uma coisa muito importante. Aqui o Josué não era chefe, era líder. Ele de primeira, ele logo de imediato disse, eu e a minha família. Isso é uma coisa muito importante, porque sem entrar em contraste com a segunda leitura, depois também vou falar sobre isto, o Josué é pai de família. E existem alguns casos que você tem seus próprios filhos, mas eles querem seguir outros caminhos, mas com aquela idade você consegue perceber que não, esse miúdo vai se perder. Então ele já diz assim, eu e a minha família, ele já toma a decisão pela família, porque sabe o que é bom para a própria família. Então, eu e a minha família decidimos servir a Deus.
que não existe a melhor coisa na vida que você e a tua família, toda a vossa família, vocês terem um único propósito, vocês estarem unidos no Espírito Santo, estarem unidos para fazer a vontade de Deus. Essa é uma coisa muito importante. Eu e a minha família, porque eu não posso deixar um filho, um miúdo, né, a se perder. Há um momento em que o pai tem que dizer: olha, jovem, enquanto você estiver no teto da minha própria casa, você tem que ir à igreja. Enquanto você estiver na minha casa, você tem que escolher fazer o bem. Então, eu e a minha família, vocês podem escolher os deuses que vocês quiserem, mas eu e a minha família vamos escolher o Senhor. De imediato, o povo de Israel, aqueles anciãos que estavam aí, disseram: olha, nós também vamos servir o mesmo Deus. Nós também escolhemos servir o mesmo Deus, porque Ele nos tirou de lá onde nós estávamos para aqui onde estou. Isso é uma coisa, é um ato de reconhecimento de coisas que Deus tem nos feito. Aquele povo que estava com Josué reconheceu o que Deus tem feito na vida deles. E no dia de hoje, eu sei que Deus tem feito muita coisa na sua vida. E eu preciso parar para pensar. Se Deus tem feito muitas coisas na minha vida hoje, eu tenho que decidir e escolher. Por isso, quando Josué diz assim: se não vos agrada servir a Deus, então vocês devem escolher hoje a quem vocês querem servir. Hoje, porque existem decisões que você não pode adiar. E aqui a decisão é, para terminar, a decisão é: ou eu escolho fazer a vontade de Deus, ou eu continuo a fazer ou a seguir essa minha vida pecaminosa, essa vida que agrada apenas os meus prazeres. Então, essa decisão de você poder decidir, faça a redundância, de você poder decidir qual a vida que você quer levar, a vida de Deus ou a vida para satisfazer os seus desejos, não é uma decisão que você deve tomar amanhã. É uma decisão que você já deveria ter tomado ontem. Mas já que você não conseguiu tomar ontem, tome hoje, porque amanhã será tarde. Amém. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.